oportunidade, quero agradecer também ao apóstolo, à bispa, ao pastor Valtino e à pastora Araci. É com alegria que venho aqui ministrar a palavra do Senhor. Sou grata por cada vida que chegou até aqui para ouvir mais do nosso Deus, amém? Você que achou, pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Você que entendeu, dá uma glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Ele se faz presente nesta noite. Poderíamos até ir embora já, né? Porque fomos ministrados fortemente neste culto, né? Neste culto maravilhoso que o Senhor já se fez presente neste lugar. Amém? Irmãos, antes de eu começar a falar mais dessa palavra, né? Há um tempo atrás Deus já tinha ministrado no meu coração, dizendo o que nós precisamos nessa noite. E eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor compartilhou comigo, aquilo que Ele tem pedido para mim também. Como templo do Espírito Santo, agraciados pela misericórdia e compaixão de Deus, que nos enviou o nosso Salvador Jesus Cristo para nos livrar do castigo eterno, somos chamados a viver de acordo com a vontade de Deus. Segundo Gálatas 5,17, vivendo todos os dias uma batalha entre a carne e o Espírito, onde a carne deseja coisas que contraria o Espírito, e o Espírito deseja coisas que contrariam a carne, né, irmãos? Culto de avivamento, a gente poderia aqui falar sobre muitos assuntos, né? Porque viver com Jesus, cada dia é um avivamento diferente, né? Todos os dias precisamos nos avivar, precisamos buscar a palavra do Senhor para nos direcionar durante o dia, porque somos totalmente dependentes do nosso Mestre, para caminhar, para tudo, né? Somos dependentes do nosso Deus. Então o Senhor ministrou algo forte no meu coração, que se encontra em Apocalipse, mas aqui como sou dependente da palavra do Senhor, eu trouxe a entender que somos templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós achamos que podemos fazer qualquer coisa, aquilo que nós queremos com o nosso próprio corpo, mas não é bem assim, né? Nós cristãos temos que seguir aquilo que o Senhor nos instrui a viver, sendo nós pecadores, sendo nós tão pequeninos diante da presença de Deus, né? Somos errantes a todo tempo, mas mesmo assim o Senhor nos convida todos os dias a viver segundo a palavra do Senhor. Então eu vim aqui trazer uma reflexão sobre Apocalipse, para que eu e você venha meditar nessa palavra e guardar dentro do nosso coração, para que nós conseguimos desfrutar da nossa eternidade com o maior privilégio, que é estar com Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O Pai conhece as suas obras. Talvez você esteja aqui e se encaixa como o templo do Senhor, como a igreja de Éfeso, né? O Pai conhece as suas obras, o Pai conhece o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. A palavra do Senhor vai dizer, né, que muitas vezes a gente passa por situações, por trabalhos árduos, por carregar o nome de Cristo, né? Passamos por situações que machucam a gente, que muitas vezes traz até o sofrimento, né? Por causa do nome de Jesus, mas Ele está dizendo, né, que Ele é conosco, que Ele está conosco para nos ajudar, né, a viver uma vida com Ele. E Apocalipse 2, 4, 6 vai dizer, Apocalipse 2, 4 vai: contra você, porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor.
lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A palavra do Senhor está dizendo, porque muitas vezes, por causa das perseguições, por causa das frustrações e do trabalho árduo, nós estamos se esquecendo, abandonando o nosso primeiro amor, aquele primeiro amor que quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, a gente tinha vontade de fazer, aquele amor que a gente chegou aqui e falava assim: Deus, eu sou apenas um servo seu, eu daqui em diante não vou viver mais a minha vida, mas vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, né? E a gente acaba deixando isso por causa das nossas frustrações, por causa das nossas angústias, por causa de tantas coisas que temos passado, nós acabamos esquecendo desse primeiro amor, que é viver segundo aquilo que o Senhor nos manda a viver, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É o Senhor dizendo para você nesta noite que Ele até entende que você está passando essa frustração, Ele até entende que você passa por esse trabalho árduo, mas o Senhor está dizendo que no final vai ter recompensa, no final de toda essa batalha, de todo esse trabalho, o Senhor está dizendo: vence, eu vou te dar de comer da árvore da vida. Então tem recompensa. Você, às vezes, muitas vezes, passa por frustrações e ainda tem um Consolador. Você não está sozinho. Tem um Consolador que te ajuda, que te orienta, que te capacita em cada desafio do seu dia. Talvez você não se identifica nessa noite como Éfeso, mas você pode se identificar com a igreja de Esmirna. O Pai conhece a sua aflição e a sua pobreza, mas você é rico porque tem Ele. Não tenha medo da perseguição, seja fiel até a morte e Deus te dará a coroa da vida. Muitas vezes, a gente passa por tantas situações e dizemos a Deus que somos pobres, mas Deus está dizendo, que somos ricos por carregar a presença do Senhor. Somos ricos porque carregamos a arca, somos a arca diante da humanidade lá fora, somos a arca do Senhor. Muitas vezes a gente esqueceu de mostrar para outras pessoas, perdendo o primeiro amor, e muitas vezes a gente chegava nas primeiras obras, nós falamos assim para Deus: Deus, eu queria tanto me parecer com o Senhor, e muitas vezes esquecemos dessas orações que nós fizemos lá no passado e deixamos isso tudo para trás. Mas nessa noite é uma noite de avivamento, e eu declaro que todos que estão aqui vão viver o novo do Senhor, porque muitas vezes nós confundimos ou até mesmo comparamos o avivamento com mudança de comportamento, mas o Senhor revelou algo no meu coração e Ele disse: nós precisamos viver o avivamento com lágrimas e oração, buscando a palavra do Senhor constantemente, orando e jejuando, porque o que seria de nós se tivermos só movimento? O que seria de nós se ficarmos aqui dentro da igreja apenas nesses movimentos e lá fora, disfarçados, fingindo como outros mundanos? Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos buscar, porque diante de Deus, nós não tem como disfarçar diante de Deus aquele que conhece e que sonda o coração e a mente. E que adianta ser tanto aqui dentro e lá fora não ser nada. O que adianta, irmãos? Nós chegamos lá fora, até conhecemos aqueles que estão lá fora, mas diante de Deus ninguém se esconde. Mas graças a Deus
dizendo nessa noite. Aleluia, Deus. Ele vive. Aleluia. Alabaçou. Muitas vezes chegamos aqui de qualquer forma, irmãos. Chegamos aqui de uma forma que muitas vezes a gente, assim tá bom. Mas o Senhor está dizendo, é hora de profundidade. Tu não tem visto tudo que tem acontecido lá fora. Muitas vezes a gente chega aqui dentro e eu vou lá fazer. Eu gosto da igreja, mas muitas vezes a gente até quer ser avivado de verdade, mas por causa do cansaço, como o cansaço tem sido desculpa para muitos. E o Senhor está dizendo, é hora de avivamento, é hora de buscar a presença do Senhor. Aleluia. Você que entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você esteja aqui na capacitação da igreja de Pérgamo. Deus sabe onde você vive, onde está o trono de Satanás. Tem visto que você não renunciou à sua fé. Muitas vezes vivemos lá fora, né? E por onde a gente vai, escutamos várias músicas e estão rodeados lá de lugares que trazem influência de a gente fazer coisas que não agradam ao Senhor. E o Senhor está dizendo, muitas vezes você pode até estar lá, mas o Senhor está vendo que você tem renunciado a tudo isso. Talvez você se encaixe nessa escala de perseverança. E o Senhor está dizendo, persevere, renuncie mesmo aquilo que afasta de mim. Tem visto que você não renunciou à sua fé, não renuncie à sua fé, não troque a sua fé por nada, não troque a sua intimidade com Deus por nada, porque tudo será passageiro, tudo que passa nessa terra é passageiro, mas a presença do Senhor, ela prevalece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Apocalipse 2:26 vai dizer: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Sobre as nações, ele as governará com o cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Muitas vezes a gente se perde, né, irmãos? Em não fazer a vontade de Deus e em esquecer aquilo que o Senhor nos manda a cada dia, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre avivamento. O que é o verdadeiro avivamento? Né? É uma entrega diferente, é uma mudança de comportamento, que a gente venha viver verdadeiramente este avivamento, né? Talvez você esteja aqui, né, como a igreja de Tiatira. Deus conhece as suas obras, conhece o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E Deus vê que você está fazendo mais agora do que no princípio. Apocalipse 20 vai dizer: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Muitas vezes, né, eu comecei a estudar sobre este versículo que fala sobre a profetisa, né? E ele quer dizer que muitas vezes o Senhor condena essa prática da imoralidade sexual, esses alimentos sacrificados. Muitas vezes nós temos nos prostituído com muitas coisas, com sacrifícios,
ou muitas vezes com os deuses lá fora e esquecemos de clamar ao nosso Deus, né? E o nosso Deus está dizendo: não é hora de ficar clamando outros deuses, é hora de firmar os joelhos na presença de Deus. Deus já tem provado através da sua própria Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele está dizendo: eu sou o Deus verdadeiro, eu sou aquele que cuida, sou aquele que sonda, sou aquele que prova. Que muitas vezes a gente passa por adversidades, irmão, e pede para Deus: Deus, por favor, tira isso de mim. Mas o Senhor muitas vezes permite que a gente passe por situações para nos ensinar, para nos capacitar para algo lá na frente, né? Então muitas vezes a gente fica pedindo para Deus para que Ele nos tire de situações, e o Senhor, Ele só está nos forjando para algo maior. E a palavra do Senhor está dizendo: fuja dos ensinos enganosos, fuja e se arrependa daquilo que Deus já rejeitou, né? Tem muitas coisas que dentro da nossa igreja, a igreja brasileira, que eles estão tentando quebrar tabu de dentro da igreja. E eu quero pegar uma frase do apóstolo. Então nós teremos que rasgar a nossa Bíblia, porque ainda nós temos que viver aquilo que a Bíblia diz. O que é pecado sempre vai ser pecado. O que é errado não dá a nós corrigir a Bíblia, mas nós nos corrigir conforme a Bíblia nos manda. Rejeitar a nossa carne, ignorar aquilo, fugir daquilo que o Senhor já rejeitou, né? Que a gente venha fugir das imoralidades, dos deuses que enganosos, que muitas vezes vêm para dentro de nós e fazem enganações, e nós deixamos de servir esse Deus maravilhoso para buscar outras coisas lá fora, adivinhações, né? E talvez você esteja aqui e o Senhor está dizendo: não se corrompa. O avivamento verdadeiro está dentro de nós a cada dia, mas Deus está dizendo: não se corrompa, não se perca, busque a presença de Deus. Talvez você esteja aqui na igreja, né? E você esteja como a igreja de Sardes. Fique na torre de vigia. O Pai conhece as suas obras, sabe que tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o resto que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Obedeça e se arrependa, né? Talvez você esteja aqui na capacitação de Sardes. Muitas vezes a gente chega aqui, como eu te disse agora há pouco, chegamos aqui, até achamos que estamos vivos, mas na verdade a gente já morreu faz tempo, né? Então que a gente venha estar atento aos sinais, que a gente venha viver constantemente uma vida de intimidade com o Mestre, para que a gente não leve um susto quando o reino de Deus vir à terra e dizer: eu não te conheço. Jesus Cristo chegar em você e falar: eu não te conheço, aparta de mim porque eu não te conheço. Que a gente venha estar avivado na presença de Deus, buscando constantemente a presença do nosso Deus, para que a gente não se dê com esta palavra do Mestre. Glória a Deus. Aleluia. Fique atento, porque Jesus, talvez, fique atento, porque Jesus virá como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Jesus virá como ladrão, igreja. Então, se a gente não se posicionar, pode ser que seja perigoso para mim e para você. Então, que a gente venha meditar nessas palavras, buscar a presença do Mestre constantemente e nos refugiar no colo do nosso Mestre. Apocalipse 3, 4. No entanto, você tem aí em Sardes poucos que não contaminam as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida.
mas eu conhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós venhamos viver esta palavra, que a gente venha viver o melhor dessa palavra do Senhor, que a gente jamais venha esquecer e os segredos da palavra, que é orar, buscar a presença de Deus, não só nas igrejas, não só aqui dentro, não só no relógio de oração, mas lá dentro do nosso quarto, onde ninguém vê, onde ninguém pode ver você, que a gente venha dobrar nossos joelhos e contar a nosso Deus as nossas dificuldades, as nossas entregas, as nossas dores, né? Constantemente eu falo aqui para os jovens, para a gente contar os nossos segredinhos para Deus, porque é assim que Ele vem transformando a nossa vida, é assim que Ele vem contando, Ele vem mostrando como a gente consegue sair de alguns problemas, mostrando para Deus, olha Deus, eu sou assim, porque talvez você chegou aqui e está me vendo aqui do jeito que eu estou, mas eu cheguei totalmente diferente do que eu sou aqui agora, né? E o Senhor, devagarzinho, eu fui contando meus segredinhos para Deus, e Ele tem feito grande coisa por mim, Ele tem feito muito para mim. No culto passado eu tinha falado sobre que eu ia trazer o testemunho da Sofia, eu trouxe, e hoje eu queria falar rapidamente sobre aquilo que Deus fez na minha vida, né? Alguns já sabem, né? Deus transformou minha vida, Ele tem feito coisas grandiosas, e esses tempos atrás eu vim aqui no relógio de oração, mais ou menos um testemunho do relógio de oração, e eu estava com uma dificuldade muito grande de orar, e eu cheguei aqui, eu rasguei meu coração diante de Deus, eu falei assim, Deus, tudo que o Senhor fala para mim, parece que é tudo mentira, porque o Senhor fala tantas coisas grandes, eu sou tão pequenininha para tanta coisa que o Senhor me diz, e o Senhor disse, eu não disse para você que seria grande aquilo que eu tinha para você? E muitas vezes é assim que Deus fala conosco. Quando a gente conta nossas dificuldades, Ele vai nos lapidando, nos enchendo da presença de Deus. Com paciência, Deus vai capacitando, com paciência, Deus vai trabalhando e vai colocando aquilo que é dele, porque não é eu, mas sim Deus que deseja se glorificar na nossa vida, né? E muitas vezes eu passei por um processo muito difícil, porque eu passei por muita coisa. Até que o apóstolo tinha compartilhado no monte uma vez que ele ouviu uma voz, né, que o diabo falou para ele, por que você não se joga daqui? E constantemente eu ouvi essa voz falando, por que você, eu indo para o serviço, por que você não se joga daquela ponte? Né? E eu já até tinha contado para minha mãe que um tempo lá atrás, lá no passado, eu cheguei a quase pular da ponte, mas eu lembro que o Senhor me fez sentar, não sei nem como eu caí sentada, e eu comecei a chorar, eu pensei, eu não quero morrer, eu só queria tirar essa dor, esse vazio que está aqui dentro. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos nessa época, e eu sentia mesmo dentro da igreja, eu falei assim, Deus, eu te busco, eu te clamo, eu faço tanto, mas mesmo assim tem alguma coisa de errado comigo, e eu fui entendendo, buscando a presença de Deus, até que hoje eu não consigo mais trocar. Tanto que tem uns salmos que fala, eu acostumei a caminhar segundo a tua vontade, eu não consigo mais abandonar. E todas as vezes que veio a adversidade, eu falei, Senhor, eu vou passar chorando, mas não vou largar a tua mão, porque o Senhor é tudo que eu tenho de precioso, o Senhor é aquilo que eu mais almejo na minha vida. O Senhor é meu melhor amigo, o Senhor é aquele que me dá paz, o Senhor é o meu consolador, o Senhor é aquele que me acompanha, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é meu tudo, o Senhor é o meu tesouro constantemente. E eu parei para pensar, e eu falei assim, constantemente eu penso nas suas palavras, eu medito na tua palavra, então eu falei assim, eu preciso mais do Senhor, eu não consigo mais viver. Aquele que conhece a palavra do Senhor não consegue mais viver da mesma forma. Ele sempre vai meditar na palavra, olha, isso que está errado. Como que você vai viver sabendo que isso está errado? Né? Então este é o verdadeiro avivamento, é leitura bíblica.
Depois que você conhece a palavra do Senhor, você não consegue mais viver da mesma forma, mas você vai viver transformado através do Espírito Santo. E Deus, Ele tem feito grandes coisas. E teve uma época, rapidamente, que eu chegava aqui, eu não sou de julgar roupa nem nada, é coisa minha com Deus, tá, igreja? E eu chegava aqui nos jovens com minhas calças todas rasgadas, e eu já era crente, 4 anos, 5 anos já de convertida, e eu nunca me liguei com as minhas calças. Eu falei assim, não, eu vou usar. E eu tive uma oportunidade, a mãe viu, e eu tive uma oportunidade de trabalhar no local, e lá nesse local ele falaram para mim, aqui é proibido de usar esse calça rasgada. E eu falei assim, como assim? Aqui é proibido? Se lá é proibido, na casa do Senhor, como eu tenho me comportado, como eu tenho me vestido? E eu falei assim, mãe, quer saber? Eu vou levar isso para mim, mãe. E eu não tinha, e Deus sabe da minha simplicidade, Deus sabe da minha humildade, Deus sabe que eu não tenho muito para comprar, Deus sabe, mas eu falei assim, Deus, eu vou sacrificar, eu não quero saber. Tanto que tem dia que vai ficar doido para arrumar calça para o trabalho, mas eu falei assim, eu não vou me vestir de uma forma que venha desonrar o meu Deus. Eu não posso fazer mais isso com o templo do Senhor, porque não é mais meu, mas sim de Deus. O Espírito Santo habita em mim, eu não posso me comportar da mesma forma. Então, para mim pregar essa palavra, eu tenho que viver, e eu vivo ela na igreja. E Deus, depois disso, eu falei assim, no relógio de oração, eu falei, Deus, queria tanto me vestir como uma assembleiana, como dizem, né? E Deus, Ele foi levantando um, foi levantando outro, e foi me abençoando. A tanto que eu vejo no relógio de oração com as minhas sainhas, e eu falei assim, Jesus, eu quero continuar assim. Os jovens aí estão de prova, só vendo tudo arrumadinho para Jesus, parecendo uma assembleiana, que agora eu estou crente, Jesus. Glória a Deus. E esse é o testemunho que eu tenho a dividir a igreja. Eu quero que vocês se alegrem comigo, porque Deus, Ele tem feito, Ele tem cuidado, e quando Ele fala que cuida, Ele cuida mesmo. Amém, igreja? Que o Senhor possa ministrar essa palavra no coração de vocês, e que vocês venham viver a palavra do Senhor por completo. Eu vou convidar o apóstolo agora para nós, vocês podem se colocar de pé.